Olá, dia 2, dos dias 7 ao 27, então segundo vídeo, e a gente teve que entrar com outro assunto do que era o nosso objetivo, falar sobre o ostracismo e sobre as questões arqueológicas, mas que não foge ao contexto que a gente vem enfrentando da perseguição política em 3 níveis, em vários níveis, em níveis nacionais e internacionais, porque o ser humano, em geral, está sendo limitado de ser um ser independente e pensante. Então o YouTube ligeiramente foi lá e removeu o vídeo do Matheus fazendo a sua demonstração com a sua arminha produzida aqui na oficina de casa, na oficina de artes liberais deles, que não é só cabeleireiro, né? Que não é só ensinar eles a comer direitinho, não é só ensinar eles a se exercitar e ser cabeleireiros para não ser rotulada daquela mãe narcisista, oportunista, opressora, né? Então eles têm a oficina do que eles gostam. Na primeira demonstração que ele fez, falando da arte dele, o YouTube implicou, né, com o modus que a gente estava vestido. Ele acusa a minha criança de estar em modo nudez. Olha o absurdo que é o que essas plataformas querem pregar como política deles de preservar a criança. Eles não preservam criança nenhuma, eles usam isso, né? Até porque eles estão envolvidos nos maiores escândalos de tudo que não presta, que eu não posso usar aquela palavrinha mágica aqui, né? Mas eles usam por motivos do conteúdo, estar defendendo achados arqueológicos e a história que eles não querem contar. Eles vão lá e dão um clique, pega o robozinho deles, né, os vários robozinhos deles, usam as palavras-chave, usam tudo que eles têm a seu favor e dão um clique e remove o conteúdo da gente, como se a gente fosse um escravo obsoleto deles, que é isso que eles fizeram com a gente, em níveis políticos, porque a demanda que acontece de desmandos contra o ser humano para que isso aconteça em níveis políticos é muito grande. E o vídeo do Matheus foi removido, mas foi removido porque o conteúdo não interessa para a sociedade totalitária, não interessa para essa instituição que querem socar goela abaixo uma história mal contada, mentirosa, que contaram para o pai e para a mãe do Matheus uma vida inteira. Então agora vem o Matheus, que ele é dono de achados arqueológicos, que ele encontrou no sítio arqueológico aqui da Costa da Lagoa, e ele vem contar uma história diferente, demonstrar a oficina que ele gosta de fazer a produção dos seus brinquedos, que por sinal não tem muita amizade para diversificar com os seus brinquedos por causa dos grupos de drogados que acusam as nossas atividades de ser atividades violentas, que o baseado deles não é violento, que demonstrar como fazer um baseado para um adolescente não é violento. Violento é ter uma oficina e produzir as suas próprias nerfs, as suas próprias armas históricas de madeira, em madeira, que isso é muito importante, que a criança toque madeira até os seus 7 anos, não é levado em consideração nas escolas, não é levado em consideração em lugar nenhum, mas
quando se trata dessas plataformas e do direcionamento que elas querem nos dar, querem nos incutir, é isso que acontece. Aí eu já consagrei a denúncia através das próprias outras plataformas interligadas, que é essa maneira da gente demonstrar para o algoritmo, para esse computador gigante, a nossa insatisfação com a robozada e que a gente não vai desanimar e não vai desistir de proteger os nossos filhos de toda essa porcaria que eles estão implantando e que agora no Brasil vão usar escolas, vão usar instituições de ensino, vão usar todo o aparato da lei contra a criança e contra o adolescente, usando as mágicas e famosas, né, publicitárias, né, aquelas coisinhas que eles saem marcando todo mundo, né, desde o nascimento, e depois vão programar mais uma fraudemia e dizer que a culpa é dos que não se colocaram a porcaria do experimento. Mas como eu não tenho problema com nenhum tipo de comoção social desses imbecis, de querer falar qualquer coisa para mim ou qualquer instituição, e inclusive no vídeo anterior convidei todos os juízes calcinhas ou não calcinhas da criança para vir ter uma conversinha comigo aqui nos meus laboratórios, né? Porque eles não vêm, né? Eles só agem de longe na covardia deles. Então, voltando aos achados arqueológicos do Mateus, que era o tema importante de hoje, que é o tema central de hoje, e a importância que tem isso relacionado ao formato da Terra, que não é uma bola flotante, como querem nos incutir, porque tem muita ligação com tantas coisas que nos proibiram de investigar, que inclusive tem a ver com o nosso cérebro, esse cérebro que eles querem apagar. E querem que as nossas crianças nos achem ridículos, pais antigos, e não pais notáveis, como aquela mãe boazinha, porque ela é do grupo dos maconheiros e faz tudo que agrada as criancinhas na perversidade que é o que o Estado totalitário está incutindo, disfarçado de amor maior. Quando o Mateus saiu com o pai dele, que foi investido aqui na nossa família arquitetos, foi investido dinheiro para sair por aí procurando pedras, procurando cavernas, procurando sítios arqueológicos, até a gente encontrar a escola iniciática e encontrar o que a gente encontrou lá, o que o Mateus encontrou lá. A gente investiu no detector de metais, a gente fez muitas expedições da família Arquitetos aqui na Costa da Lagoa para fins exclusivos da nossa plantação das frutíferas para os animais, mata dentro, o nosso projeto dos abacateiros na montanha e para fazer toda a nossa investigação, que não está conclusa, ela está em âmbito de crescimento. Mas o Mateus, ele naturalmente, a natureza dele, como ele nunca frequentou essas escolas que mete muita coisa na cabeça da criança, a natureza dele flui por ele mesmo. Ele tem interesse natural por essas coisas. Ele desperta o interesse por fazer a ginástica dele, a fortaleza do corpo dele, da mente dele. Ele tem interesse de pegar o detector de metal e fazer a investigação dele. Ele escuta a mãe correlacionando as histórias e ele se desenvolve nisso, ao que nós estamos informando para ele. Veja como é fácil manipular.
É fácil grupos maiores captar o nosso filho, pescar o nosso filho e meter na cabeça dele o que eles quiserem, muitas vezes discordando, inclusive da realidade que é a verdadeira história deste país. Claramente explicado aí por muitas escolas que estão trabalhando muito, a níveis muito maiores do que a minha, que só trabalha exclusivamente com identificar a natureza, da mais pura natureza da minha própria criança e de tirar tudo que foi desnaturalizado na minha criança maior, que foi feito através das escolas, das instituições, desse modelo de vida metido na nossa cabeça que tem que ser assim e não tem que ser, porque a vida não é isso que nos contaram. E agora, onde vamos correlacionar os nossos achados e o nosso modo de vida com o sistema totalitário? O nível, ou melhor, o desnível do ostracismo produzido por as pessoas do lugar, principalmente pelas pessoas da educação, principalmente pelas professoras. Estou falando inclusive daquelas professoras que no ano que a gente estava na quimioterapia usavam a internet para forçar uma inscrição nossa através da internet, onde elas não colocavam a mão para nada, usavam a internet exatamente para evitar o acesso do aluno à escola. O ostracismo dessas pessoas, quando elas viam o meu menininho indo para o hospital e comendo brócoli dentro de um vidro ou beterraba, enquanto que a nutricionista fazia um olho desse tamanho. Meu Deus, isso existe! Existe na Costa da Lagoa, um lugar que não é de saúde, que é de drogadição. Existe alguém fazendo isso? Uau! Então pode ser que ainda tem chance, que aquele lugar ainda tenha recuperação, que não seja só zumbi que tem lá. Uau! E a professora desdenhando, porque o cheiro é incomodativo, porque tudo é incomodativo. Agora, abrir um salgadinho com cheiro de chulé nunca foi incomodativo. Oferecer para o teu filho que não conhece, insistir naquilo, aí pode. Agora, se eu for para insistir no brócoli, aí já nem aceito. O que isso tem a ver com os achados arqueológicos da família Arquitetos? Tem a ver que neste lugar, né, um lugar bem místico, comprovadamente Florianópolis é um sítio arqueológico, a ilha toda. Aqui a gente teve as escolas iniciáticas. Alguns registros que tem aí nos materiais históricos pode ser comprovado isso, mas a gente foi mais longe nessa comprovação. A gente foi um pouquinho mais longe. E foi o Mateus que encontrou. E foi o Mateus que trouxe para casa o achado. E como que ele tinha toda essa coisa dentro dele, toda essa parte super desenvolvida, né, que não é uma paranormalidade. O que ele tem é o que não tiraram dele nas escolas. Não tiraram porque eu não deixei. Vamos e viemos, vamos ser honestos com nós mesmos. Não tiraram porque eu não deixei. Porque em tempo eu vi que aquele movimento de não matricular, de só querer o mais velho, que era mais facinho para distorção, não querer o pequeno, que já era mais complicado, porque a mãe já não estava mais aceitando tudo, a criança já não era fácil de ser manipulada, né? Então o Mateus conseguiu fazer o achado arqueológico do século na Costa da Lagoa, o que prova que aqui sim a gente tem uma presença forte
de elementos, de seres, né? Dos humanoides, dos parecidos com nós mesmos, que continuam aqui, que não foram para lado nenhum, estão aprisionados aqui. Entre muito mais coisas que a gente gostaria de falar, mas que eu sei que se falar não passa. Então esse ostracismo social que a gente vive, provocado por humanos ou provocados por outras forças, é sobrenatural. Não é uma coisa naturalmente constituída da sociedade decadente que foi criada solamente. Não. Tem a parte que é das vadias políticas, que é da constituição, da maneira que se constituiu a sociedade decadente, usando as políticas, mas tem a força universal, que tem a bagunça que foi feita aqui, desde por religiões, por grupos filosóficos, por essa mescla, essa mistura, que ninguém entende nada, que não existe uma padronização do conhecimento, porque foi cada um puxando para o seu assado, bagunçando tudo, bagunçando a mente, exatamente para esse tipo de coisa. Para agora largar um experimento de 20 doses aí, todo mundo aceitar. E ficar naquela tela bem grande, né? Aquela tela bem grande que vende lá na lojinha. E todo mundo vem com uma daquela para casa e deixa aquilo falando. E vai acreditando. Ou acha que uma escola vai querer uma louca como eu, das artes liberais, para ensinar para uma menina como se pinta para não sair igual uma bruxa por aí, achando que tá bonita. Vai querer uma mãe como eu para mostrar os achados arqueológicos do Mateus, ou os seus barquinhos, suas artes, os seus feitos na escola do município a qual ele não frequenta. Vocês acham que eles vão querer qualquer coisa aqui da minha prefeitura, da minha jurisdição, da minha delegacia? Não. Eles vão perseguir, aniquilar e fazer de tudo contra o pai, contra a mãe, contra o irmão, contra a criancinha, contra tudo e contra todos, para que isso nunca seja demonstrado. Só que o que esse povo não entende é que nós já fixamos a base no ponto certo, que é onde a gente está. A base está construída como foi nos pedido para construir a base. Nós estamos com embasamento arqueológico. Os grupos estão tendo maior dificuldade para demonstrar aí essas armas de 3 metros, 6 metros. Explica aí. Então aqui era terra de gigantes? Tinha terra de gigante aqui? Como é que é o esquema? Como é que vai ser a atualização do MEC? É o que eu quero saber. Quando começa? Começa quando a atualização do MEC? Não vai ter. Não vai ter. Vai ter uma perseguição política. Eu vou ter que ser evadida do planeta, queimada igual as bruxas agora. De certo isso que vão fazer com a mãe do Mateus? Porque popularmente o que as vadias fizeram foi isso. Foi assassinar a minha profissão, me taxando de louca, assassinar eu como mãe, assassinar eu de todas as maneiras. E agora aí a plataforma vai deletar por causa da palavra que eu usei. É isso que a gente espera de uma sociedade decadente, que os arranjos maiores não podem proporcionar nada, que os grupos menores como o nosso têm uma grande chance de contribuição, mas isso vai precisar ter um susto muito grande. Vai ter que vir o nosso amigo, sabe, o Banner, dar um sustinho, abrir uma montanha no meio, fazer algo assim. Senão não vai dar para fazer nada.
porque essa população só vai querer enxergar alguma coisa quando tiver toda a montanha coberta de humanoide. Sem isso, eu não acredito numa invasão deles. Não acredito dessa maneira, que eles não vão fazer isso. Mas que esses políticos carrasco desgraçado vão fazer para tentar a possessão sobre as terras daqui e as pessoas, eles vão. Então conecta os assuntos, chama o psiquiatra, porque ele não dá conta. Melhor chamar 2, chama 4, porque eles não dão conta do assunto. E bora, amanhã tem outro vídeo mais quente.